Bom dia, empreendedor! Aqui é o Érico Rocha com mais uma sacada diária de empreendedorismo para você. Para você que está me seguindo, por 365 dias eu vou postar uma sacada nova de empreendedorismo por dia. E por 365 dias consecutivos. Quer dizer que quando você voltar aqui, nesse exato lugar, vai ter uma sacada nova? Sim, eu estou postando mais ou menos às 7 ou às 7h15, então você pode contar com isso. E hoje eu vou falar 5 razões pelas quais eu acredito que você deve começar o seu canal do YouTube, se você ainda não começou por algum motivo. E o mais legal é que antes de eu estar vindo aqui gravar essa sacada, eu fiquei presente que uma das razões pelas quais eu comecei meu canal do YouTube foi porque eu queria deixar um legado para o meu filho. Eu queria ensinar um pouco de empreendedorismo para ele, se por acaso, vamos dizer assim, ele decidisse empreender e eu não tivesse mais ali para ensinar isso para ele. E essa foi a razão que eu comecei há uns 2 anos atrás no meu canal. No começo eu publiquei um vídeo por semana, na verdade um vídeo por dia por 120 dias. Depois comecei a publicar uma vez por semana, depois 2 vezes por semana e agora com esse desafio de 365 dias. E a primeira razão é o seguinte: quando você publica alguma coisa, não importa o que, você se torna, na visão da pessoa que está assistindo, uma autoridade e um expert. E por que isso é importante para você? Porque o ser humano é treinado desde pequeno a escutar pessoas que eles consideram como autoridade. E a autoridade não é necessariamente uma coisa que você tem, é uma coisa que é percebida neles. Inclusive, algumas pessoas têm muita autoridade em um lugar, autoridade nenhuma em outro lugar. E quando você publica, você tem a autoridade. O mais interessante disso é que antigamente o único jeito de você ganhar esse tipo de autoridade era escrevendo um livro. Inclusive tem um amigo do amigo, né, que me contou essa história, que tinha esse amigo, que tinha um amigo, tinha um primo, que tinha um amigo. Basicamente esse cara tinha escrevido um livro e toda vez que ele ia fazer check-in, isso é lá nos Estados Unidos, para viajar, ele colocava o livro em cima da mesa de forma que a pessoa que estivesse fazendo check-in visse o livro e ela falava: nossa, ela ou ele, né? Nossa, você escreveu esse livro? Que legal! E esse cara reportou para esse amigo, do amigo, que não era incomum dele receber upgrades para business class só por causa disso. E eu entendo a consistência dessa história, porque as pessoas acreditam que quem escreve um livro é uma autoridade. A gente, como diria, desde pequeno você está seguindo, você está você está forçado a seguir, não, forçado não, você está influenciado a seguir autoridades. É isso que você faz com seu pai, é isso que o meu filho faz comigo. E quando você escreve alguma coisa, as pessoas acham: nossa, esse cara é um expert, esse cara é uma autoridade, eu vou seguir ele, ou eu vou cortar caminho de conhecimento, já que ele já pesquisou sobre o assunto. E quando você publica, a grande sacada é que um vídeo dá muito menos trabalho que um livro. Me pergunta como é que eu sei disso, porque eu estou considerando assinar um contrato para escrever o meu livro agora. Então, exatamente, dá muito menos trabalho. E o mais interessante é que eu tenho um grande mentor. Esse cara chama Jeff Walker, ele falou no último Fórmula de Lançamento. E esse cara fez uma campanha, ele lançou um livro. Esse livro chegou ao número 1 do New York Times Bestseller. Para você chegar lá, você tem que vender por volta de 40, eu acho que o número dele foi 40 mil livros no prazo de 2 semanas. É muito louco, é um ranking muito difícil. E no final, quando eu conversei com ele, hoje ele vendeu mais de 100 mil livros. E o mais interessante, quando ele subiu no palco da Fórmula de Lançamento, ele falou assim: olha, eu cheguei no New York Times Bestseller, vamos dizer assim, eu vendi mais de 100 mil livros. E te juro por Deus, na minha opinião, na minha percepção, o impacto que os meus vídeos semanais no meu canal do YouTube tem para o meu negócio é muito maior do que o meu livro. Essas são as palavras dele. E não é o único que fala isso, não é o único autor que fala isso. Outro autor que fala isso muito é o Bruno Gimenez. Eu conheci o Bruno Gimenez, também best-seller. Eu não sei se ele já vendeu mais de 60 ou 70 mil livros, mas é bem por aí. E o mais legal disso tudo é que ele falou assim: ô Érico, e o Bruno Gimenez, ele tem um site que chama Fitoenergética, checa lá ele. E ele falou assim: ô Érico, o mais interessante é que eu vou muito a eventos ao vivo. E ninguém chega, hoje em dia, depois que eu comecei o meu canal do YouTube, ninguém chega assim: oi Bruno, tudo bom, cara? Eu comprei seu livro. E olha que eu escrevi mais de 10 livros. Eu acho que o número é quase 20, mas enfim, vou colocar assim, bem conservador, 10. E ele fala: ninguém fala isso. As pessoas vêm e falam assim: Érico, ô Bruno, eu vi seu vídeo. Então o que acontece, gente? Vídeo gera autoridade. E a autoridade permite você cobrar mais pelo seu serviço, permite você, enfim, receber mais clientes. E é muito importante você ter autoridade. A segunda razão é que você pode falar o seguinte: Érico, mas eu posso gerar autoridade não gravando vídeo, porque dá trabalho, né? Eu tô seguindo você no Snapchat, quem tá me seguindo no Snapchat tá vendo como é que essa câmera tá pendurada. Ela tá pendurada mais ou menos aí, vamos dizer assim, numa árvore. Dá trabalho fazer esse negócio. E eu posso simplesmente postar textos no Facebook ou no meu blog. Por que vídeo então? Por que não vídeo? Porque é o seguinte: vídeo existe, nem todos os conteúdos foram criados iguais. E vídeo gera, na minha opinião, mais conexão
do que um texto. Basicamente isso. Eu acho que o nosso cérebro humano está treinado a ver isso. Porque no vídeo você consegue escutar a voz, você consegue entender mais a autenticidade da coisa. E o vídeo não dá pra outra pessoa escrever. Vou te contar um segredo, mais de 50%, eu sou super conservador, tá? Deve ser muito maior, dos livros que são publicados hoje, são publicados e escritos por ghostwriter, que são outras pessoas que escrevem os pensamentos do cara que está atingindo. E as pessoas, os posts do Facebook, então a gente sabe que o vídeo não dá pra eu colocar um Ghost Érico, chegar assim, não dá, basicamente não dá. Então, o que acontece? Isso gera autenticidade, gera mais conexão também, muito mais conexão. Então a grande sacada é que vídeo gera mais conexão. Então essa é a segunda razão. A terceira razão é o seguinte: Facebook, Snapchat. Eu gravei um vídeo sobre 5 razões pelas quais você deve usar o Snapchat. Se você ainda não viu vídeo, episódio, podcast, não sei como é que você está vendo isso. Algumas pessoas estão escutando, algumas pessoas estão vendo, algumas pessoas estão vendo no Face. Mas a grande sacada é, o seguinte: eu falei do Face e são importantes. Só que é o seguinte: esses negócios são feeds, em inglês são alimentadores. É como se o publicador, eu por exemplo, estivesse alimentando a minha audiência com o vídeo que eu quero. Basicamente é isso. Ninguém, como que acontece? Você entra na minha página do Facebook, você vê o vídeo que está lá no dia, talvez 2 dias, mas ninguém procura, sei lá, 365 dias atrás o que o Érico publicou. Não. Quando eles querem procurar, essa é a terceira razão, onde eles vão? Por vídeo? Adivinha? Acertou! YouTube! Eles vão no YouTube. Então o YouTube cria esse acervo de que as pessoas que te descobrem pelo Snap, te descobrem pelo Face, elas vão poder acessar essa informação. E essa é a terceira razão. Elas vão poder acessar uma informação. Elas criam uma biblioteca. Nesse momento, eu dei uma olhada, eu tenho 440 vídeos no YouTube. E esses 440 vídeos no YouTube, você vai lá e procura. Você pode ver 440 vezes o Érico. E ainda tá vendo 365 dias de vídeos novos, de eu fazendo download do que tá acontecendo. Então a grande sacada, a terceira razão, é que o YouTube dá essa opção de procurar. O Snapchat não dá. O Facebook não dá. Então é importante você combinar o melhor e os pontos fortes dessas coisas. Então se você ainda não tá no YouTube, é muito importante que você esteja. E essa é a terceira razão. A quarta razão é blindagem. O que eu quero dizer com isso? Isso aconteceu meio que de supetão, sem eu entender. Mas quanto mais você publica vídeos no YouTube, mais você blinda a sua marca, mais você evita críticas não fundadas. Por quê? Porque a pessoa tem a oportunidade de vasculhar o seu trabalho. Ela tem a oportunidade de te olhar no olho, o mais perto que seja, entender o porquê que você faz o que você faz. Eu recebia muito mais crítica. É o seguinte, quer o segredo de não receber crítica? Não fazer nada. Aristóteles falava isso, né? Você não quer receber crítica, não quer que as pessoas... sei lá, não faz nada. Mas então, se você... E o empreendedor, a natureza do conteúdo do empreendedor é disruptiva, deve ser disruptiva, e é uma das razões para que a gente empreende, de criar ideias disruptivas. Por exemplo, meu conteúdo é disruptivo, eu espero que o seu seja em algum degrau, tenha notas disruptivas. E quando você criar alguma coisa disruptiva aqui, que desafia o status quo, o que vai acontecer? Vai ter mais críticas. Mas quando você tem um arsenal, um paredão de vídeo, como diria o Mário Vergara, um paredão de vídeo ali, as pessoas vão poder entender quem é você, elas vão poder chegar o mais perto que elas conseguem chegar, elas vão poder pesquisar, de repente entender por que você faz o que você faz, quem é você. E quando eu criei os meus vídeos, e quando eu comecei a publicar meus vídeos, o que aconteceu? Eu tive muito menos ruídos infundados, isso mesmo, muito menos ruídos infundados. E por falar em ruídos, se você não sabe por que tá tendo esse ruído, se você só tá me assistindo no meu podcast, é porque eu tô gravando nas ruas de Barcelona. Dá uma olhada no YouTube que você vai ver onde eu tô gravando, ou no Snap. Mas enfim, é muito importante isso. Então desde que eu comecei a gravar meus vídeos, a minha marca se blindou, as pessoas entendem mais, muito menos tensões, eu chamo de tensão desnecessária, tensão infundada, tensão desnecessária, e esse vídeo vai fazer isso. E a última e a quinta razão, e a mais importante: publicar no YouTube vai gerar valor para sua audiência. Principalmente se você fizer de forma consistente, só tem um jeito de fazer de forma consistente, senão não funciona. Vai gerar valor para sua audiência. E quando você gera valor para alguma pessoa, a chance dela querer gerar valor para você é muito maior, basicamente. Ela vai ficar agradecida, muita gente fica agradecida, deixando comentários, fazendo isso. Eu recebo essa força todo dia, tanto do Snap como do YouTube. Mas quando você gera valor para a pessoa, isso volta para você, volta em termos de cliente. Mais pessoas se tornam seus clientes, porque elas confiam mais em você, porque elas se sentem mais conectadas com você, porque elas sabem mais sobre você, e porque elas sentem a vontade de
devolver um pouco do valor que você gera para ela. Quando eu comecei esse canal, a minha intenção era gerar valor pro meu filho, basicamente isso. E quando eu olhava para a câmera, não sei se você já olhou para a câmera, mas ela tem uma pequena coisinha que eu costumo entender que é um olho. Eu imagino o olho do meu filho. Eu imagino que meu filho está me olhando agora. E é incrível, quando eu faço isso, eu fico mais presente para gerar valor. E se você gerar valor para sua audiência, como se você estivesse gerando valor para o seu filho, aquilo vai voltar. Essa é a quinta razão. E a última coisa é o seguinte: se você for fazer, só faça se e somente se você for consistente. Eu já tentei não ser consistente, isso é, publicar agora, depois publicar sei lá quando. Não funciona, não funciona. Pergunta como é que eu sei disso, eu tentei. E a consistência gera um poder incrível, então os consistentes, eles têm todo o retorno, vamos dizer assim. As pessoas que não são consistentes têm retornos medíocres, resultados medíocres. Outra coisa, que é uma dica, outra coisa, o YouTube, você tem que, se você for uma pessoa de curto prazo, não vai. Mas se você, assim, acontece de alguém explodir, mas enfim. Comecei há 3 anos e quando eu publicava eram, sei lá, 100, 200 pessoas que vinham. Isso pra mim, enfim, pra quem tinha uma audiência na época como eu tinha, era pouco. Então, assim, vê o longo prazo. Se você não pensar em 365, e eu acho que 365 dias, não necessariamente uma vez por dia como eu, isso já é uma pessoa que está mais avançada, que tem mais comprometida com a sua audiência, mas pensa pelo menos um ano de você começar e não parar, porque a grande sacada é que ele não vem, ele vai construindo, é como se fossem esses cafés aqui que estão aqui fechados no momento, né? Enfim, que eu gravo muito cedo, você não sabe, me segue no Snap, eu acordo muito cedo, mas enfim, ele tende a funcionar no longo prazo, é como se fosse uma exponencial. Deixa eu tentar desenhar, inclusive ao contrário, como se fosse assim, ou assim, se você estiver vendo. Eu nunca sei quando eu tô gravando o vídeo se é para um lado ou para o outro, mas é uma exponencial. E se você tiver força para segurar enquanto você tiver suas 2 ou 3, quer uma outra dica? Deixa eu te dar uma outra dica. Seu objetivo não é ver as visualizações das outras pessoas, é sim ver as suas visualizações. Então você tem uma visualização hoje, comemora e torce para amanhã ser 2, para depois amanhã ser 3 e aí vai. Essa é a grande sacada, é isso que me leva, porque não importa quem você é, você sempre tem alguém que tem bilhões de visualizações a mais que você. Não importa quão pequeno ou quão grande você é, acredite ou não. Essa é a sacada de hoje. Se você estiver interessado em acompanhar esse projeto de 365 dias, tem várias maneiras. Uma delas é assinando o meu canal do YouTube. Isso vai te dar uma perspectiva de dentro de como funciona esse processo. Então assina aí e eu te vejo na próxima sacada.